Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Bem-vindos à nossa aula de aprofundamento curricular, né, do novo ensino médio, o aprofundamento curricular que eu apresento para vocês é o hashtag Se Liga na Mídia, componente laboratório de produção jornalística. Então estamos falando de tudo do campo jornalístico. E aí eu tive o prazer, aliás tenho o prazer, né, de ter aqui hoje como convidado o cartunista Jean Galvão, que é cartunista da Folha de São Paulo e tem outros projetos aí. O Jean humildemente aceitou o convite para vir participar da aula aqui comigo, com a gente, né, com todos nós, e vai falar muito sobre a questão de como funciona esse tipo de texto no meio jornalístico, né? A charge, o cartoon, as tirinhas, que é o campo aí de atuação do Jean. Olá, Jean, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Que bom. É um prazer, é nosso, né? Jean, e assim, a aula hoje vai ser toda voltada para esse assunto aí que a gente já apresentou, e eu só quero adiantar para eles aqui os conteúdos da aula, tem como a gente colocar os conteúdos para eles. Esse aqui, ó. Então, o conteúdo da aula de hoje, a charge como texto jornalístico, que a gente já vem falando, né? Em outras aulas eu trouxe também aqui o cartunista Gabriel Renner, e a gente já estava falando sobre esse assunto. Hoje o Jean vai adiantar mais o assunto, vai se aprofundar mais, dar um parecer cada vez melhor para a gente. A entrevista com o Jean Galvão, que é o nosso outro item do conteúdo da aula de hoje, tá certo? Para começar, antes de eu começar já a tratar com o Jean sobre as imagens que eu separei para a aula, eu quero só lembrar aqui vocês o conceito, né, de charge, para que o estudante possa lembrar. Vamos lá? Para a retomada, charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidas. A palavra de origem francesa significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco. Os meios de circulação mais comuns são os jornais impressos, televisivos e os digitais, por isso tornou-se uma ferramenta de abordagem os temas jornalísticos normalmente convergindo com a linha editorial do veículo. E aí, Jean, isso aí é a nossa teoria, né? Sim. Agora me fala, realmente é isso a charge? Sim, a charge é isso, tá perfeito. A charge, a gente chama, especificando, né, mas é um cartoon, né? O cartoon é um desenho de humor. Uhum. E a charge é um desenho de humor que trabalha em cima de um fato, em cima das notícias, né, do que está acontecendo. Então, ela entra no jornal funcionando assim como uma coluna, uma crônica, né, desenhada. É uma observação do cartunista sobre o que está acontecendo. Sim. E aí ele desenha aquela situação, apontando alguma coisa, fazendo alguma crítica. Ele faz o recorte dele, né? Isso, sobre exatamente. Aquilo que ele está observando. E aí é feita a charge, né? Para chegar até a charge, não basta só saber desenhar. É preciso estar bem informado, porque a charge comunica, né? É uma comunicação. Então, eu não posso passar uma coisa errada, uma informação errada. Sim. Porque muitas vezes a charge, a gente parte do princípio que o leitor já sabe o que está acontecendo, e aí a charge sintetiza isso, né? Mas às vezes pode ser um assunto que nem todo mundo está sabendo, aí a charge pode ter mais de um quadro, e aí passa uma informação, e eu não posso errar nessa informação. Olha que interessante. E por isso eu preciso ler bastante, me informar da forma correta, para daí, depois disso tudo, desse input todo, poder ter uma opinião sobre aquilo e fazer a charge. E aí você falou, né, que não basta saber só o desenhar. Não. Essa questão do texto, além de você, por exemplo, ter a informação, saber se a informação está correta, tem a questão do time também, né, de saber usar aquela frase, criar aquela frase de forma que ela cause o efeito, né? Sim. Que essa é uma parte criativa muito importante. Sim. O desenho por si só, ele chama atenção, né? Agora, o que ele está comunicando depende muito sobre o que eu estou fazendo e da ideia que eu tive. Então, a ideia, o texto, o desenho vai trabalhar em função daquela ideia. Sim. Pode ser que ela precise de um texto, pode ser que ela precise de uma legenda em um texto, mais de um quadro, e pode ser que ela não precise de texto nenhum. Depende muito do assunto, né? A junção das então, linguagens. cada caso é um caso, e eu trabalho pensando se aquilo está passando certo, a mensagem, tudo. Então, é tudo muito bem escolhido, tanto de palavras... É um trabalho artístico mesmo, né? Artístico, informativo. Vamos ver aqui o que nós temos. Então, eu vou apresentar o Jean aqui, ó, para vocês. Eu vou fazer a apresentação e ele vai falar para mim se eu estou certo ou errado. Apesar que ele não pode falar que eu estou errado porque eu peguei do blog dele. Então, é a informação dele. O Jean, ó lá, tá lá. Meu nome é Jean, nasci em 1972, gosto de desenhar e criar histórias desde muito pequeno.
Meus cartoons estão por toda parte, revistas, livros, jornais, internet, celular e o que mais for inventado. E tem mais uma coisa, né? O Jean é... De onde o Jean? Nascido? É nascido. Nascido em Cruzeiro, São Paulo, interior Cruzeiro, de São Paulo. É do interior e mora no interior também, né? Em outra cidade, mas ainda interior. Que é no Vale do Paraíba ali, né? Que a gente pode chamar. Sim, no Vale do Paraíba. São José dos Campos? São José dos Campos, exato. É a cidade, mas assim, São José dos Campos está bem perto de São Paulo. Tá pertinho, Tá bem pertinho. E o Jean, então ele curte o interior, que é uma coisa maravilhosa. Sim, eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei muito em redação lá mesmo, redação de jornal e tudo. E aí eu fui mudando, né? Fui passando até que eu consegui trabalhar na Folha. E já era o começo dessa coisa de home office lá atrás, em que o desenho era mandado por internet, mas era discada ainda, então escaneava. Já tinha esse processo, sabe? Tava nessa época aí. Tava nessa época, comecei a mandar muito desenho. Assim. E isso permitiu com que eu continuasse morando onde eu estava, entendeu? Com essa comunicação. Os estudantes aqui com certeza não sabem o que é a internet discada. Não faz ideia. Aliás, se mostrassem para ele um vídeo de alguém usando internet discada, ia dar uma aflição, acho que na maioria deles, né? Daria. Caindo toda hora, aquela barulheira, e às vezes acessava só de madrugada, aquela coisa toda. Tudo isso, é verdade. Muito difícil. Hoje a internet está aí para todo mundo, né? Tá muito fácil. Jean, vamos começar então o nosso bate-papo? Claro. Olha só, eu escolhi algumas das imagens e das charges que o Jean trabalha. Aí tem aquela coisa também que a Folha tem a questão dos direitos autorais. A gente conseguiu falar com a Folha, mas algumas coisas não foram liberadas em tempo de mandar aula. Sim. Né? E eu peguei, a maioria que eu peguei foi aquelas que já são as liberadas por você. Sim. Mas as informações são ótimas, porque, por exemplo, essa daqui, ó, todas as que eu escolhia, só para te falar o contexto, na sala que eu vou te levar para você conhecer, onde ficam os professores, eu comentava com eles, todas. Comentando exatamente essa sua tirada, essa sua inteligência mesmo, essa perspicácia de poder fazer com que a imagem traduzisse exatamente o que está acontecendo. Sim. E assim, se tem uma coisa que o cartunista deve estar gostando, é o atual momento, não porque você está se divertindo com o momento, que o momento é horrível, né? Mas o tanto de informação que está aparecendo, né? Sim, o tanto de coisa que tem para comentar. É óbvio que você preferia comentar situações mais... melhores, né? Mas, assim, tem muita informação para poder abordar, né? Tem muita informação e, aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, né? Então, a gente consome tudo quanto é tipo de informação numa quantidade absurda agora, né? O tempo todo. Então, tem muito material mesmo para trabalhar, né? O cartunista, ele fica, acho que até meio... né? Tanta coisa que aparece e toda hora, né? Sim. É interessante. E eu escolhi essa primeira aqui, ó. Até coloquei hashtag inflação, né? O estudante que não sabe o que é inflação, eu não sei explicar com muita propriedade, porque eu não sou economista, mas a inflação está ligada a essa questão da perda do poder de compra que o nosso dinheiro tem, né? Então, por exemplo, as coisas vão aumentando e o nosso dinheiro vai ficando desvalorizado, né? Ou seja, nosso salário não acompanha, o custo fica maior do que o que a gente ganha. A inflação está ligada mais ou menos a isso. Então, toda vez que as coisas começam a aumentar muito e a gente está ganhando e o nosso salário não acompanha esse aumento, vai haver aí uma diferença que vai causar um problema na economia como um todo, né? Então, essa imagem da inflação, agora pode pôr na tela que a gente vai comentar sobre ela. Eu achei interessantíssima, né? Porque nessa primeira imagem, nossa, que delícia, né? Esse carrinho de compra, né? Quer falar sobre esse momento? Você lembra como foi esse momento aí? Bom, esse... É interessante que ele trata de... Eu fiz muito charge da inflação já, porque eu vivi a inflação lá atrás, né? Nós vivemos, né? Nós eu lembro vivemos. Muito bem na década de 80, 90. E começou a voltar agora, né? Tá preocupante até. Então, eu peguei a inflação e juntei com uma coisa que é muito comum aos nossos dias, que é essa coisa de tirar uma selfie, de colocar nas redes sociais... uma situação fake que não é verdade, né? Sim. Então ali eu mostro que ela não consegue comprar aquilo tudo por causa da inflação e, ao mesmo tempo, ela está ostentando, né? Ostentando, tá tirando uma foto. A rede social vai estar em dia. Vai estar em dia, tá tudo bonito ali. Em casa, o armário vai estar ali com... É o melão que ela levou, né? Acho que foi o melão. A gente pode falar que é o melão. É o melão, Só levou o melão. Então, realmente, as redes sociais ficam com essa vida editada, né? Quer dizer, tem uma pluralidade de coisa pra gente abordar aí, né? Sim, muito. Porque a gente tá falando da economia, que o estudante pode entender como que funciona essa questão da inflação, que é exatamente isso, você vê o poder de compra dela. Ela conseguiu só o melão,
Mas também tem a questão da crítica, desse Sim. narcisismo moderno que a gente tem, né? Então você vê Que que é ela a tem duas camadas, né, que a gente pode ver, né, nesse desenho, né? É, E não você tem falou dos texto dois nenhum. quadros, né? Não tem texto nenhum. Não tem texto nenhum. Mas é ótimo, quer dizer, fica muito claro, né? Sim. Até a escolha das cores, às vezes, por exemplo, eu não coloria a pessoa, né? Aham. Porque justamente eu queria que na segunda cena que fosse uma mão ficasse bem visível. Aham. Então chama muita atenção, E atenção, além né? dessa coisa de não colorir, também traz uma questão meio de melancolia, né? Na Sim, segunda, sim. é a minha interpretação, né? Mas ela já, a postura corporal né, que ela dela, já né? ficou meio Então tudo pra baixo ali. tudo pensado. Assim. Maravilhoso. E assim, o que você falou da charge que tem muito a ver com o contexto, né? Sim. Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda mais pra frente. Ele vai explicar essa questão, diferença básica entre charge e cartoon. Sim, sim. Que é muito importante e tem a ver com essa ideia aí que a gente está começando. A segunda, vamos lá, porque a gente só tem 30 minutos. Certo. Né? Eu queria ter o dia inteiro. Certo. Né? Mas a gente tem outra charge que eu achei interessantíssima. E eu achei legal essa daqui, porque essa tem tudo a ver com os estudantes. Sim, sim. Tem tudo a ver com os estudantes. O estudante que olhar isso aí já vai entender a relação que você está fazendo aí. Mas eu vou deixar você explicar. Eu gosto muito desse cartoon porque ele também retrata uma época atual, né? Porque quando as pessoas iam aos shows, não tinha isso do celular, né? E muitas vezes as luzinhas que apareciam era de isqueiro, né? Agora é celular, né? Verdade. E também tem essa coisa de você não largar o celular por nada, né? Eu achei ótimo. E aí ele aproveita ali que tem. Sim. E a gente parece que está num lugar, o celular está descarregando, a gente começa a olhar para as paredes onde tem tomada, Exatamente. né? Eu achei interessantíssimo. E aí ele teve essa ideia e foi e carregou ali. Né? Porque assim, o show, né? Sim. De rock, um show, sei lá do que era. E as pessoas estão todas ficcionadas na apresentação ali, tirando foto. E o cara tá prestando atenção na tomada. E as pessoas também, se você reparar, elas nem estão olhando para o show, elas estão olhando para a tela, filmando o show. Meio que você não vive aquilo, você filma para você e você acaba assistindo na tela do mesmo jeito, né? Estranho isso. E o rapaz tá mais preocupado com o celular dele, que tá acabando a bateria. Carregar o dele. Aí a gente pode interpretar também que ele tá chateado porque ele não pode usar o celular porque tava descarregado. Sim, sim. E ele tá ali chateado porque, demora muito para carregar. Mas assim, pensar que num lugar desse a pessoa tá procurando uma tomada para carregar o celular, é o que você falou. Em diversos ambientes que a gente tem vivido ultimamente, as pessoas têm procurado qualquer cantinho, embaixo da mesa, qualquer lugar que vai lá e coloca o plug, né? Exatamente. Porque é dessa modernidade, né? Então, tá vendo que aí é um cartoon, né, de humor, assim, e ele retrata mais essa questão comportamental mesmo, né? Não é político, não é nada, é mais comportamental. E aí a pergunta que o chargista, ele é neutro em algum momento, ele consegue ser neutro? É uma pergunta que é até meio óbvia, mas é interessante perguntar. Você acha que é possível ser neutro em algum momento? Olha, a neutralidade é uma coisa que a gente busca a todo momento. Eu, pelo menos, a todo momento eu procuro medir bastante ali. E eu já fiz charge de tudo quanto é governo. Eu já fiz charge do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, agora do Bolsonaro. Quer dizer, fui passando e sempre com o mesmo olhar, com o mesmo tom de crítica, entendeu? Então é uma busca constante conseguir fazer isso, sabe? Tentar, né, pelo menos, fazer porque ainda mais que o debate agora, né, o diálogo, né, tá bem prejudicado, bem prejudicado. E aí, às vezes, até isso vira matéria-prima para uma charge, sabe? Sim. Essa falta de diálogo acaba sendo para onde eu vou olhar, né, o que está acontecendo e retratar isso também. Tinha uma pergunta nesse quadro, que eu até estava lendo minhas anotações, mas eu vou deixar para fazer no final, porque eu acho que é mais interessante. Vamos para a próxima. Essa eu achei muito legal. Isso aqui a gente pode chamar de cartoon também, né? Sim, sim. Aí aproveito que você fala sobre ela e aí você dá uma explicada da diferença entre charge e cartoon para o estudante entender. Então, de forma bem simples, a charge, eu vou fazer um desenho a respeito de algo que está acontecendo. Pode ser uma coisa que aconteceu só naquela semana ou algo que vem acontecendo há muito tempo. Aí, nesse caso, a questão do aquecimento global, né? E isso foi para uma capa de uma cartilha que eu ilustrei sobre aquecimento global, que foi para o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, o tema era sobre isso, né? E aí eu retratei isso, e como essa cartilha ela era voltada para crianças, então ela tem uma coisinha
algo lúdico ali, tem aquele pinguinzinho ali. A criancinha, né? Então, a linguagem era mais para criança, né? Ainda assim, conseguindo passar a mensagem do que está acontecendo, né? E o cartoon, por exemplo, um cartoon clássico, assim, que todos os cartunistas talvez já tenham feito e conhecem, é o cara perdido numa ilha deserta, e tem algum cartoon sobre isso. Sim. Ele vai ser entendido, se não tiver texto, então, ele vai ser entendido em qualquer época, em qualquer país, em qualquer tempo, sabe? Porque agora, atemporal, né? Agora uma charge do Brasil, de uma época X, ela vai ser entendida por nós apenas, entendeu? E se eu pegar uma charge antiga minha de, sei lá, do Sarney ou do Itamar, até que eu cheguei a fazer também, e colocá-la hoje, dependendo do assunto, ela não vai ser entendida. As pessoas não vão entender. A charge tem data de validade. Tem data de validade. O Renner falou sobre isso aqui, ele disse que essa questão da temporalidade. Aí ele falou que em alguns momentos, eu não sei se você concorda, alguns assuntos que parecem ser de charge, eles se repetem tanto. Sim. Que acaba virando assunto como se fosse um cartoon. Sim, sim. E é o caso que a gente viu, né? Se você põe na tela de novo para eles verem. O caso que a gente está tratando agora, que é a mudança climática, já é um assunto que é atual já, né? Sim, não é uma coisa que a gente está falando atemporal, não. Já é uma coisa que está acontecendo mesmo. Então, ele ficou muito mais urgente agora, né? Muito mais urgente. Mas eu me lembro que eu faço material sobre isso já há bastante tempo. Né? E aí, quando a gente falava, parecia uma coisa meio que profecia apocalíptica, né? Até Estamos o termo era futuro, pouco conhecido, né? Aquecimento global. Começou assim, falando-se do efeito estufa, aí aquecimento global, e agora a gente tem falado muito mudanças climáticas. Sempre pensando muito distante, né? Muito distante. Vai acontecer só lá no Polo Norte, no Polo Sul. Exatamente. Hoje a gente já está vendo que as coisas estão acontecendo de verdade. Exatamente. E eu achei interessante você tratar desse assunto, porque, por exemplo, num texto jornalístico aí, essa é a pergunta que eu ia fazer na anterior, um veículo, por exemplo, como a Folha de São Paulo, já que você é um cartunista que trabalha com a Folha. Sim. Um jornal importante como a Folha, né? Eu tenho tratado com eles aqui que todos os veículos, eles têm sua linha editorial. Sim. Né? E a linha editorial, ela envolve toda a política editorial do veículo. Sim. Que isso é importante, né? Embora alguns veículos acabem ocultando, às vezes, a real política que segue ou que não segue, mas isso é um assunto para a gente debater. Sim. Mas, assim, eles têm a linha editorial. Sim. Como que funciona você com a Folha, por exemplo? Você tem essa liberdade para criar o seu material? Ou quando você manda o seu material, tem aquela coisa de falar, não, mas aí você não está seguindo a política. Como é que funciona isso? O cartunista, ele tem essa liberdade ou ele é cerceado de alguma forma? Não, eu tenho total liberdade. Não é passado nem sobre o que eu devo fazer. Eu me pauto, eu leio o jornal, e não leio só a Folha, leio a Folha, Estadão, Globo, sites de notícia. Tudo que aparece. Eu, leio de todos os lados e eu tenho total liberdade. O que eu mandar sai. É claro que eu trabalho lá há muitos anos, é claro que o jornal também tem uma linha editorial. Mas a Folha, ela procura ser muito plural. Tanto que ela abriga muitos colunistas... Isso está escrito, inclusive, no editorial deles, sim, né? Sim. E ela abriga colunistas de todas as vertentes ali nas suas folhas, né? Então, não, eu escolho o que eu vou fazer, sobre o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Total liberdade. E aí, por exemplo, hoje, né, a gente está vivendo um momento, como você falou, dessa fervura política, sim, né? Sim, a gente tem uma polaridade, uma polarização, desculpa, sim. E aí, às vezes, o diálogo fica complicado e tal. E tem outros acontecimentos também. Por exemplo, hoje a gente tem a questão política, a gente tem a guerra na Ucrânia e Rússia, que é um assunto que não sai da pauta. Né? A gente estava até pouco tempo com a Covid-19 como assunto da pauta. Pois é. Né? E toda hora aparecem outros assuntos que vão surgindo aí, escândalos, questão da educação e tal. Como é que você seleciona? O que faz você determinar o que é mais importante? No dia ou no momento que você vai fazer a charge? No momento que eu costumo trabalhar com alguns caderninhos em que eu vou rabiscando as ideias até chegar nela e eu anoto, às vezes, tópicos. Às vezes, realmente, tem 3 tópicos no dia, né? Então, eu tento ter ideias sobre esses 3 tópicos. A que ficar melhor é o que eu mando, né? Então, funciona dessa maneira. E, como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O cartunista tem que tomar cuidado para não cometer um erro ali de informação. Sim. Porque a gente falou de Covid agora, mas, por exemplo, na época da revolta da vacina, do Oswaldo Cruz, saíram muitas charges contra o Oswaldo Cruz, à época.
por causa que ninguém entendia o que estava Sim, acontecendo, entendeu? Então, novidade. assim, era uma coisa muito nova, né? Então, ou seja, aconteceu algo ali que não estava bem assimilado para poder fazer um desenho. Existem charges que satirizam o Charles Darwin, por exemplo, sabe? Também, porque ele trouxe uma coisa muito nova, né? Então, a charge vem evoluindo nesse tempo todo, né? Então, eu procuro mesmo, se eu não tiver uma opinião sobre um determinado assunto, uma opinião formada, eu não faço. E tem uma coisa que eu achei interessante, porque hoje, você tem falando que ela vem evoluindo, né? E hoje vocês vivem, eu falo de quem trabalha no plano Sim. jornalístico, mas a gente vive num ambiente agora que a informação está em todo lugar. Sim. Então, uma das falas que eu tenho tido aqui nas aulas no jornalismo hegemônico, no jornalismo tradicional que a gente tinha antigamente, né? Tinha uma linha ali linear que era o repórter, Sim. busca informação, aí passa para a redação, aí escolhe-se a notícia e tal, e se publica ou se veicula no meio que for necessário. E aí, a partir disso, o telespectador, o leitor, ele é só consumidor. Sim. Né? Ele era meio passivo esse negócio. Sim. Então, assim, não tinha como você ter um retorno, né? Sim, sim. Estou ou não estou concordando, isso me sim. representa ou não me representa. Hoje não. Hoje, com as redes sociais, a voz do leitor e do público em geral, ela está repercutindo de forma muito assustadora. Isso aí, você acha que é legal para fazer informação? Por exemplo, você está nas redes sociais. E aí eu emendo a pergunta também. Você acha que é legal e você sente alguma coisa, por exemplo, já sentiu algum tipo de pressão de comentários, por exemplo, de um tipo de charge que você fez que não agradou alguém? Agora a resposta é muito imediata, realmente, né? Você faz algo e já tem um feedback, né? Já tem. Não, eu procuro prestar atenção no que está sendo dito e até porque assim, eu tenho que tomar cuidado, o cartunista também, ele procura sempre uma piada, uma ideia que seja... A gente vai atrás o tempo todo da melhor ideia possível, quero ter a ideia, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para uma charge não ter uma dupla interpretação. Eu quero passar uma coisa, mas a pessoa viu de outra forma. É claro que aí a pessoa que viu vai depender muito do repertório dessa pessoa, né? Então, como eu trabalho para didático, com infantil, com a Folha, então para cada lugar que eu trabalho, eu procuro pensar que leitor que eu estou atingindo, entendeu? Então, se eu precisar ser mais didático no desenho, eu procuro ser mais didático, mas eu procuro, sim, ouvir, ler o que está acontecendo, mas nunca aconteceu nada assim de hater assim comigo, né? não. Ainda bem, né? Porque realmente o espaço da rede social virou um campo meio minado. Campo minado, Campo minado. Vamos ver mais uma aqui, ó. Essa outra também tem a ver com o assunto que a gente está tratando. Pode encher a tela aí com ela. Eu achei interessantíssima essa também, né? E tem a ver com criança também, que eu achei legal. Essa daí, ela realmente, quando eu vi essa imagem, parece bobeira, mas eu fiquei angustiado. Sim. Porque eu associei a brincadeira com a situação. Exato. Né? Essa charge até ela ganhou um prêmio no Rio de Janeiro, num festival de humor. E eu fiz ela para Folha, tem um tempo já. E realmente era isso. O desmatamento é uma coisa que acontece há muito tempo já. Né? Nossa, eu tenho muita charge sobre desmatamento. E assim, eu peguei isso daí porque ela mostra a velocidade com que está sendo desmatado. Então não deu nem tempo dele contar até 100. Ele estava brincando ainda. E a árvore foi desmatada, né? E ele foi junto então com a é uma charge do tipo que ela tem uma graça no primeiro momento se rir, depois dá mas depois eu fiquei depois dá um gosto ruim, dá uma angústia assim, né? Tudo que associa criança, você fica pensando. E aí a gente, uma das coisas que a gente tem falado aqui é que por exemplo, temas como desmatamento, né, que tem a ver muito com o Brasil, aí já é uma coisa nacional. Por exemplo, a gente estava falando da mudança climática, você vai falar, é mais global. Mas quando a gente está falando de desmatamento, a gente já pensa muito no Brasil por causa da Amazônia, né, e do que tem acontecido recentemente. Como você falou, não é de hoje que se desmata a Amazônia, né, já é uma política de desmatamento que vem de muito tempo e tem se acentuado e não se para. E se faz projeto, e tem agenda, e tem isso, tem aquilo, mas nunca se cumpre, né? Nunca o tempo todo está desmatando. E isso a gente está exterminando a nossa própria existência.
né? Sim. Então a criança ali representa isso, quer dizer, a criança está brincando, parece que é só interrompendo uma brincadeira, mas na verdade está interrompendo a própria existência, Tá né? interrompendo a vida, né? É verdade. É. E por isso que é chocante. Então, assim, eu achei muito legal, eu não sabia que tinha ganhado É uma charge forte, né? forte. Sim. A mensagem é muito ela forte, lida né? com uma criança ali e realmente foi tirado dela. Foi. E isso a gente coloca a gente naquela árvore. A gente está contando até 100 e não dá Exatamente, tempo. porque normalmente essas charges de floresta sempre fazem ligação com os animais. Sim. aham. Inclusive teve na aula que o Gabriel Renner veio, eu usei uma charge dele que tinha exatamente isso, os animais conversando, falando sobre desmatamento e tal. Porque normalmente é essa a ideia que se veicula quando fala de floresta. Mas nesse caso aí já não falou os animais, por isso que acho que já ficou mais pesado, porque ele falou assim, ó, o próprio ser humano é atingido. Porque reflete na gente, né? Reflete, não tenha dúvida, está acontecendo, né? Eu achei interessantíssima essa charge, foi ótima, e eu deixei ela pro final exatamente por causa disso. Aí nós temos essa daqui, ó, temos ainda uns minutos, eu tô falando muito. Essa daqui eu acho que você tem que comentar legal, porque essa tem muita história pra gente falar, né? Você que falou aí, ó, já faço charge desde a época do Sarney, então a gente tá voltando lá pros anos 80, né? Então, a gente já tem algumas máximas sobre o que é ser brasileiro. Sim. Na verdade, essa charge, né, vai pro canal Um Brasil, e ela é sempre feita a partir de uma entrevista com alguém que é dado, eu assisto a entrevista e vou pegar algo dali e fazer uma charge, né? O que acontece com essa daí? Que o Paulo Freire, né, o método dele, ele é muito conhecido lá fora, muito bem quisto, né? E muito conhecido mesmo, né? Mais do que por nós aqui, né? E então eu coloquei um turista ali, ele está tentando falar sobre brasileiro, né? De o que tem lá, e ele fala Neymar, Anitta, e ela, Brasil, Paulo Freire, ou seja, uma pessoa informada assim, lá nossa, o Brasil tem Paulo Freire, muito legal, né? E em nenhum momento ali eu não estou desmerecendo conhecer o Neymar ou a Anitta. Então, é exatamente isso. Esse é o ponto. Porque eu não tem uma coisa de crítica ali a isso, entendeu? É só, eu estou colocando que também tem essa identificação, nós também temos tudo isso. E você falou de antes, né? Ao fazer, eu poderia fazer uma coisa que virou clichê, né? Pelé, carnaval, né? Sim. Mas aí eu peguei, você atualizei, você deu uma atualizada. Atualizei, que são figuras internacionais que a gente tem, e o Paulo Freire é uma delas. Então essa era a questão dessa charge. Você concorda que o texto é seu, né? Sim, o texto é meu, sim. Mas você concorda que o texto deixa de ser seu quando os outros leem, né? Isso é uma máxima, né? Sim, Quem lê, interpreta. Então eu vou te falar, eu adorei a sua interpretação e eu fui além, porque eu disse o seguinte, o próprio turista brasileiro se sentiu estranho. Sim, exatamente. Talvez ele fale assim, eu não sei quem é Paulo Freire. Exato. Que é o toque que você falou aí. Então, o Paulo Freire, que é... Então, sem aquele clichê velho de falar assim, não, importante é a educação e deixa... Não, a gente vive de tudo. Sim. E a gente se sente honrado de ver o Neymar representar lá fora. A gente se sente honrado de ver a Anitta fazendo muito sucesso lá fora. Porque isso é bom, falar de brasileiro que faz coisa boa. Mas a gente fica triste quando vê que alguém que é da educação é maltratado aqui no próprio país, né? Pois é. E lá fora ele tem esse destaque. Então o próprio turista ali que estava se apresentando, ele deve ter ficado assim, tipo, Paulo Freire? Quem é Paulo Freire? Quem é Paulo Freire, pois né? Então eu achei legal esse toque que você deu. E aí eu tô somando, exatamente, eu tô somando o nome do Paulo Freire a uma figura importante. Mostrando que o Brasil é plural mesmo, inclusive fazendo coisas que as pessoas acham que a gente não é capaz de fazer, como coisas acadêmicas e tal, ciência, né? A gente tem várias pessoas aí se destacando na matemática, em ciências e tal. E isso não entra em destaque, às vezes, para nós mesmos, né? A gente só quer falar de coisas ruins e a nossa aula tá chegando ao fim, eu não acredito. Mas eu quero falar sobre essa aqui ainda, ó. Tem aquela tava no início, né? Aquela do início, mas agora acho que não vai dar mais tempo porque o reloginho já ficou doido. Jean, eu agradeço muito a sua presença. Foi um prazer. Foi um prazer. Isso aqui era a conversa pra gente fazer 2, 3 aulas. Então eu espero que você tenha disponibilidade para voltar. Tô à disposição quando quiser. Outras vezes. Agradeço muito mesmo a sua presença. Agradeço aos estudantes que estão acompanhando essa aula, que podem aí crescer mais. E de repente, olha só, quando eu trouxe o Jean aqui, pode pensar também no seu projeto de vida, né? Tem estudante que está acompanhando esse curso porque quer ser jornalista. Então, de repente, o Jean trouxe aqui uma visão de quem trabalha com jornal, né? É um braço do jornalismo. Um braço do jornal, porque ele está lá dentro, lá fazendo as suas contribuições. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.